Bom, bem-vindos e bem-vindas aqui à aula 2 de Introdução à Programação. A aula, em princípio, seria um pouco mais teórica, essas primeiras aulas, mas eu vou fazer uma mudança e, a partir de hoje, ela já vai ser prática. A primeira já foi, em parte, essa já vai ser programando, tá? Então, a gente vai falar de algoritmos, mas já vai falar programando. Então, eu adotei aqui no curso o uso do Google Colab, que é uma plataforma de colaboração, também é laboratório, e é importante que vocês se inscrevam nela. Vocês podem se inscrever e usar tanto do celular como do computador. Eu vou, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês entram na plataforma para se inscreverem e usarem. Deixa eu pegar aqui uma janela, uma aba da, do meu navegador. E acho que com Colab ele já acha aqui, eu não sei aí com vocês como seria. Senão vocês põem Google, põem Colab, Google, pode ser também. Ele vai encontrar para vocês, tá? Mas está aqui embaixo já, olha, vários. E o Colab vai ser a nossa plataforma de programação de trabalho. Eu já estou inscrito. Quem abriu aqui nessa aba e não é inscrito, pode se inscrever aqui, tá? Ao se inscrever, ele vai dizer para vocês que tem o Google Colab pago e tem o Google Colab gratuito, que eu acho que é esse aqui, tá? Vocês vão achar aí o Google Colab gratuito entre esses e vocês se inscrevem no gratuito. E pode se inscrever como estudante. Você se inscreveu, né, Daniel? Sim, professor, mas eu acho que eu vou trocar. Eu acho que eu vou trocar para a conta da Rural. Que eu me É inscrevi na melhor. Rural. Se puderem na conta da Rural, é melhor. Não sei se Maria já se inscreveu. Não me inscrevi ainda não. Não, Maria. Se você puder, aí na conta da Rural, entrar nesse site aí e, e pedir para se inscrever. Se tiver assim todo em inglês e você quiser vê-lo em português, você sabe que o Google tem esse recurso aqui em cima, né, para você trabalhar com ele traduzido, né? Enfim. Mas o Google Colab é a melhor plataforma que a gente tem agora no momento para a gente poder trabalhar juntos e vocês não precisarem ocupar espaço no computador de vocês. Tudo fica na internet, tá? Mas fica na conta de vocês, como se fosse uma conta de e-mail, uma conta do Google Docs. Aí, Maria, se quiser se inscrever, então você entra aqui nesse site e pede para criar conta, tá? Ou sign up, tem aqui em inglês. Ele, na verdade, vai estar assim. Aí você se inscreve aqui. Não sei se Patrícia consegue se inscrever também. Aí, uma vez inscritos no grupo, no Google Colab, vocês conseguem entrar é, nesse ambiente aqui. Você sabe que pode usar do celular também, né, Daniel? Sei, sei. Eu usei primeiro no tablet. Ah, é. O tablet fica um pouco melhor. Mas, professor, eu não tô vendo. A minha tela. Não, eu não tô vendo o plano gratuito para me inscrever como uma Rural. Ah, é? Deixa eu ver O- se está com alguma diferença.
Porque pelo Google eu nem precisei muita coisa, eu só entrei. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Basta entrar. Era qual aqui dos 4, o senhor falou? Não, aqui eu acho que você já pode entrar em Notebook, né? notebook. Então, Maria, basta você entrar aqui nessa página e abrir um novo notebook. É isso aí mesmo. Ou aqui. Não sei se Patrícia está vendo também. E aí vocês vão ter. Já viram aí, né? Aí vocês vão ter algo assim. Aqui não, aqui porque eu já trabalhei algumas coisas, tá? Mas vocês podem ir para a página central, clicando aqui do lado cinza, vocês podem ir para a página central, que é essa. Poderia ser naquela também. E aí você pede notebook, caderno, aqui, tá? E aí ele trabalha com alguns recursos, o principal dele é caderno. E aí a gente vai usar esse caderno, esse notebook, para fazer as nossas anotações e botar os nossos códigos. E ele já roda lá. Então aqui vocês vão em arquivo e criam um novo notebook. Tá? Então vou botar aqui um novo notebook, ele vai deixar no drive da conta de vocês, se vocês tiverem conta aí, Google. E aí, aqui tem um notebook, esse notebook é como se fosse um caderno, e vocês escolhem se nessa hora desse caderno vocês querem colocar código, programação, ou se vocês querem acrescentar só texto, tá? Você pode acrescentar um texto sem... E você vai ver que ele tem alguns recursos de editor de texto, né, aqui. Não é sofisticado não, mas você pode escrever, né? Este é o meu caderno de testes para a disciplina, estou colocando aqui do jeito que eu... de introdução à programação. Bom, pode imprimir, pode... Aí vocês ficam à vontade, tá? Agora, eu já quero começar com vocês trabalhando com código. Aí, isso aqui é como se fosse uma folhinha do caderno. Ele pode crescer, tá? Isso aqui vira um texto grande. Mas eu vou parar o texto por aqui, deixar só essa frase, e vamos trabalhar com código. Então, eu pensei, mais um código. Me dê aí uma folhinha de código no meu caderno. Aí, essa folhinha aqui é a folhinha de código, tá? Aqui eu posso botar várias folhinhas de código. Então, o primeiro código que o primeiro elemento de código que eu vou botar aqui para vocês é um elemento que o computador ou a linguagem de programação que a gente vai usar é Python. E esse aqui é um caderno para Python. Se vocês olharem aqui em cima, ó, esse IPYNB, que é algo do tipo assim, Interactive Python, NB é de notebook, notebook que é caderno. Então aqui eu posso dizer que esse aqui vai ser o notebook, e vou chamar esse notebook de de programação 1.
Eu vou botar aqui um underline para não ficar espaço em branco. Mas vocês fazem do jeito que quiser. Pode colocar teste, tá? Então, vocês podem nomear o notebook de vocês. Vocês podem ter vários cadernos, vários notebooks. Esse é o de introdução à programação. O primeiro elemento aqui de programa que eu vou colocar para vocês é aquele que o computador não vai olhar como uma linha de código que ele tem que executar, como um comando que ele tem que executar. Ele já sabe que o que eu colocar depois de um jogo da velha, não sei se vocês já chegaram aí nessa janela do ambiente, acredito que você já chegou, né, Daniel? Já. Se vocês chegaram nessa janela do ambiente, eu queria saber como vocês outros estão. Você pode escrever depois de um jogo da velha qualquer comentário, frase ou lembrete que o computador não vai processar isso, não vai registrar como um processamento. Ele vai apenas guardar, porque isso é uma mensagem para nós, digamos assim, seres humanos, lembrar de algo que tinha que ter aí, ou então explicar, né? Algo do tipo assim, meu primeiro, vou botar até em maiúsculo aqui para dizer que é título, programa em Python. Tá? Python é o nome da linguagem de programação que a gente vai usar. Python é uma linguagem de programação que eu considero equivalente ao BASIC, que é uma linguagem antiga, que era feita também para a gente usar podia usar em casa. É uma linguagem que não tinha normalmente uso profissional. Alguns usavam profissionalmente, mas não tinha necessariamente uso profissional. Ela foi adequada para ser usada por iniciantes. O Python, ele tem uma semelhança com o BASIC, só que ele vai um pouco mais adiante. Então, até porque para mim é como se fosse o BASIC moderno, tá? E o BASIC também foi adiante. O BASIC, muitos programas que saíram na época que eu era bem jovem, eram programas que rodavam por aí e no fundo era BASIC. Então, a linguagem nossa dessa disciplina é Python. E não queria falar muito sobre isso, mas Python tem a ver com a paródia, com a história antiga que se fala. Tem a ver também com a cobra, mas esse nome veio mais da paródia de uma comédia, enfim. E cada um inventa o seu nome aí, né, para o que cria. Então, criaram Python e resolveram esse nome, porque o nome era curto e era conhecido por quem gosta de programação, talvez gostava dessa paródia, dessa comédia que você não vê mais, né? Mas vamos lá. Não sei se vocês conseguiram entrar nesse ambiente. Se conseguiram, pode fazer vários jogos da velha com uma frase que vocês quiserem, que isso não vai dar problema nenhum no computador. Isso já é o programa de vocês, viu? Isso aqui que a gente está escrevendo já é o programa de vocês. Se quiserem rodar, tem essa seta aqui do tipo, pode passar, pode fazer funcionar. Então, se vocês clicarem nela, ela vai rodar. Está rodando o programa. Como ele vai ver que não tem nada para... Ele normalmente tem uma janela de resultados. Como ele vai ver que não tem nada para ele processar, nenhum comando, só tem um comentário, que é o que tem depois do jogo da velha. Jogo da velha não, hashtag, né? Desculpem aí, viu, pessoal? O velho sou eu. É hashtag aqui. O símbolo de hashtag, esse símbolo de hashtag não remete a uma hashtag do tipo uma espécie de token aí para Instagram ou coisa assim, não. Nem do X, não, tá? Dentro do seu computador, ele fica sem validade para o programa. Só para você que está olhando. E pode botar vários, tá? Então, eu pedi para ele processar o programa e ele não mostrou nada de novo, né? Eu posso pedir para ver
essa janelinha do resultado. Agora, o primeiro comando, aí já é programação, que é interessante a gente usar, é pedir para ele imprimir alguma coisa. E ele vai imprimir aqui mesmo na tela, ele vai abrir uma janelinha nova para imprimir. E o nome desse comando em inglês é print. Quando eu começo a digitar, ele começa a me mostrar um bocado de propriedades, né? E ele já mostra aí que reconhece esse comando chamado print. Ele não fez isso quando eu botei hashtag, percebe? Com todos esses argumentos. E ele diz que eu posso usar print com parênteses depois. E dentro desse parêntese, eu posso colocar várias coisas, argumento, enfim. Posso colocar espaços em branco, posso fazer separações, posso colocar final de linha com alguma coisa barra N, é isso que ele quer dizer. A gente pode pedir para olhar, como se fosse um manual, toda a parte do print, que aí ele vai mostrar, tá? Eu cliquei no print e ele já aqui mostrou a delimitação da janela. Mas está aqui, e isso que está em cinza é uma sugestão dele. Ele já percebe que a gente está querendo fazer, como é o primeiro programa, botar algo do tipo assim, olá, mundo. Então, se eu aceitar, eu posso usar aqui, no caso do computador, o Tab. No celular, eu não lembro o que a gente vai usar. No computador, se você botar Tab, eu aceitei a sugestão e ele ficou com o comando imprima, que é print, aí imprima o que tiver entre parênteses. Entre parênteses tem alguma coisa entre aspas, e o que tem dentro das aspas é olá, mundo, exclamação. Então, se eu pedir para ele rodar esse programa, ele vai imprimir na janela de resultados o que tiver dentro das aspas que estão dentro do parêntese, tá? Então, vai ficar assim. Essa janela de baixo é a janela de resultado. Então, se você mandasse rodar um programa seu que só tivesse essa linha dentro, em Python, no computador, só sairia na sua janela de resultados, ou a gente chama de monitor terminal, olá, mundo. O seu programa só diria isso, tá? E ele está entre aspas, porque ele também não vai processar o que eu mandei imprimir. Ele vai usar isso simplesmente como algum texto que eu botei aí, com sinais e tudo dentro, tá? Então, eu botei aí, olá, mundo, entre aspas, ele disse, vou pegar o que tinha dentro das aspas e vou obedecer a ordem, a ordem é imprima. Eu imprimi, e saiu, olá, mundo, exclamação. E aí, para ele é o seguinte, eu não entendo o que é isso, mas eu imprimi, foi mandado. Se vocês podem aumentar também um pouquinho mais, podem colocar do tipo assim, vamos colocar mais uma linha de impressão, aí a gente pode, ó, ele já está dando sugestão, se você quer botar mais uma linha de sugestão, será que você quer dizer assim, estou aprendendo Python? Ele sabe que eu estou começando. Eu vou colocar aqui um tab para aceitar essa sugestão dele, e aí ele vai imprimir duas coisas, né? Aqui ele imprimiu, olá mundo, estou aprendendo Python. Se eu quiser imprimir mais uma linha, mais alguma coisa que o meu programa peça ao computador para imprimir, ele está dando mais uma sugestão. Estou aprendendo a programar em Python. Também pode ser. Mas aí eu vou fazer o seguinte, não vou aceitar a sugestão dele para escrever junto com vocês. Suponha aqui que eu estou contente porque está funcionando, não ligue mais porque ele está escrevendo em cima agora, porque ele está dando sugestão, está dizendo como se escreve, mas eu vou dizer a vocês agora. Eu quero botar a palavra assim, por exemplo, funcionou. Funcionou. E vou botar uma exclamação, ou duas. Aí, veja, ele acabou, como eu ia fechando com parênteses, eu não percebi que já tinha uma aspas. Eu botei mais aspas para fechar. Ele disse, não, já tem uma aspa. Eu posso apagar uma delas, eu vou apagar a que eu estava botando mesmo.
Deixa eu ver aqui. E voltei aqui com a aspa que ele, quando eu apaguei uma, ele apagou as duas. Então, tá aí. Tem que ter aspas, por quê? Porque o computador sabe o que é print, que é uma ordem para ele imprimir. Mas ele não sabe o que significa isso que está aí dentro das aspas. E eu não quero mesmo que ter problema com isso. Então, ele simplesmente faz o que eu mandei e imprime o que tem aí dentro. Como ele não sabe o que é, eu mando dentro das aspas. Só que aqui funcionou. Nem eu entendi direito o que tinha lá, né? Funcionou. É isso, tá? Então, veja que se eu errar aqui, ele não corrige. Quando eu errei, ele não corrigiu. Errei a sintaxe do português, ele não corrigiu, porque para ele o que eu coloco aqui dentro é uma coisa minha. Ele não interfere. Se eu mandar rodar, ele vai imprimir 3 linhas, né? Tá aí. 3 linhas, tá? Aí, perguntas. Eu posso botar aqui mais alguma coisa aqui dentro? Posso. Algo do tipo assim, eu posso botar emojis aqui dentro, sabia? Eu posso mandar ele imprimir emoji. Aqui no meu computador, não sei o de vocês, eu posso pedir emojis direto aqui na tela ou procurar um emoji. Eu vou botar a cara feliz, né? Porque funcionou. Não sei aí como vocês escolheriam, mas eu acho que eu vou botar esse aqui, né? Esse aqui, tá? Entre aspas, viu? Porque ele não sabe o que tem aqui dentro, né? Mas ele vai imprimir o que tiver aqui dentro. Porque o emoji, ele funciona quase como um caractere, tá? Então, se eu mandar imprimir, ele vai fazer isso. Olha aí. Isso sairia como resultado do meu programa. Agora, se o seu computador não tem isso, aí você tem que ver qual é o código do emoji sorriso. Existe código para isso. Isso aqui é como um caractere. E ele aceita esse código. Só que aí eu teria que escrever esse código fora das aspas, porque eu já gostaria que ele entendesse o que é que eu tenho que imprimir, tá? Mas é isso, tá? Agora, se eu quiser escrever número, eu vou fazer assim, eu vou pedir outra folhinha do mesmo caderno, do mesmo notebook. Vou pedir aqui mais um código, tá? Ou eu peço aqui, ou eu peço aqui. Vou escrever outro código, tá? Vou botar aqui imprimindo números, tá? Eu estou botando isso aqui para vocês lembrarem do que é que a gente está fazendo, mas isso aqui não serve para nenhum comando do programa. Pronto, se eu quiser imprimir número, olha, como vocês vão trabalhar no Colab com inteligência artificial, e eu vou mostrar para vocês lá mais para o final do nossa disciplina, como vocês usar inteligência artificial para fazer os programas de vocês. Então, assim, o Colab já está usando inteligência artificial na edição do programa, na escrita do programa. Então, ele já me dá sugestões. Já percebeu que eu botei ali imprimindo números? Ele já começa a me dar sugestão. Você quer fazer um print com 1, 2, 3? Entende? Sim, mas vamos fazer o nosso, né? Não sei. Vamos pedir para ele imprimir outra coisa? 10. E aí, eu posso pedir para ele rodar e ele vai imprimir simplesmente 10. Tá? Eu posso pedir para ele imprimir mais números. Separando esses números, se eu botar vírgula, ele separa na impressão também. Então, eu posso dar para imprimir 100, para imprimir 1000, tá? E aí, se eu mandar ele rodar, ele dá uma separadinha devido à vírgula que eu coloquei. Mas essa vírgula não serve como a vírgula do decimal, tá? Essa vírgula dentro do print serve para separar coisas que eu estou imprimindo. E muitas vezes eu estou imprimindo um texto que ele não vai entender, que é só para imprimir, e eu vou imprimir outra coisa que ele entende e eu quero que ele faça
isso funcionar e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse aqui que a gente já fez. Não, vamos fazer isso não, porque vai embaralhar. Vamos fazer tudo de novo, outra linha. Vamos fazer o seguinte, tinha 10 aqui, eu vou colocar 10 vezes 10, sem nenhuma aspas, para ver se ele já faz a conta à medida que eu estou mandando imprimir. Tinha 100, eu vou fazer 100 normal. E tinha 1000, eu vou botar 1000 dividido, é uma barra assim, ó, barra de divisão, por 10. Então, vamos ver como ficam essas duas linhas. Vejam, na linha de cima, eu mandei simplesmente imprimir o número 10, o número 100 e o número 1000. Na linha de baixo, eu peço para ele imprimir já fazendo contas, e ele faz isso. Eu não botei aspas. Se eu não botei as aspas, nem jogo da velha, ou, desculpe, nem hashtag, ele vai analisar cada elemento desse. Ele vai saber que 10 é 10, ele sabe fazer a contagem, sabe fazer as contas e tudo mais. Então, quando eu mandar imprimir, ou executar, veja o que é que sai. A linha de cima saiu com os números puramente que eu tinha colocado, e a linha de baixo já saiu com a conta feita. Né? 10 vezes 10, 100. 100 imprimindo purinho, e 1000 dividido por 10, ou sobre 10, 100 também. Só que, quando eu pedi para dividir 1000 por 10, ele botou um ponto de decimal. Outra coisa, para ele a decimal é ponto e não vírgula, tá? São linguagens de programação, feita originalmente em inglês, e elas conservam essa formatação. Então, assim, e por que ele botou o ponto de decimal só no último? Porque quando eu fiz uma divisão, ele já imagina que esse resultado pode gerar números fracionários. Ele guarda espaços para fazer algumas coisas, para guardar números. Então, ele pegou os números todinhos que tinha aí, que vocês estão vendo, que ele imprimiu, e certamente deve ter olhado para esses números como números inteiros. E o espaço que ele guarda para botar na memória o número inteiro é muito menor do que o espaço que ele reserva na memória para botar um número decimal. Porque ele precisa ter atenção a toda a parte de antes da vírgula, ou antes do ponto, e depois do ponto, né? Mas quando ele faz uma divisão, ele já verifica que pode sair fração. Tá? Ele já tem certeza que os outros números não vão sair fração, mas na divisão pode sair fração. Então, ele já colocou o resultado como um possível fracionário. Ficou 100.0. Em princípio, não precisava, né? Se eu botasse no lugar de 10, botasse 11, aí você já vai ver que vai sair fracionário, só que pode dar uma dízima, pode dar um número muito, muito cheio de... Ó, e aí deu uma dízima, né? Então, 1000 dividido por 11 dá 90.90, e assim por diante. Mas é isso. Então, vezes 10, não precisava do zero, mas ele já me mostra aí que isso pode ser um decimal. Noutras linguagens de programação, bom, nessa também, a gente usa variáveis, onde a gente tem uma letra e um número atribuído a essa letra, mas esse número pode mudar. Então, a gente pode escrever coisas assim, do tipo, ó, ele já tem pi, tá? Mas fazendo de conta aqui que ele não tem pi, vamos botar um pi aqui para ele. Pi, aquela letra pi mesmo. Ó, ele já me deu a sugestão, quer botar pi como 3.1415, eu vou aceitar a sugestão dele, mas eu já ia escrever, né? E ele está pedindo para imprimir pi mais pi. Pode ser também, é bom porque vocês já veem como é que ficaria. Ele já faz a conta, porque pi agora é uma variável do tipo x, y que vocês usam. Só que π, na verdade, é uma constante, né? Para a gente é uma constante. Mas aqui a gente pode mudar o valor de π, tá? Porque ele está olhando π como uma variável. Eu botei pi para a gente lembrar que esse é o número, o famoso número π das circunferências contidas dos diâmetros contidos numa circunferência. Então, quando eu mandar imprimir, ele imprime as duas primeiras linhas de lá, imprime o valor de π
e faz uma conta com esse pi, que eu não botei mais número entre parênteses. E por que eu botei letra entre parênteses e não botei mais aspas? Porque essas letras agora, elas são conhecidas por ele. Para ele, são uma variável. Outra coisa, aqui a gente está trabalhando com Python. Isso muda muito de linguagem para linguagem. Em Python, a variável eu escrevo primeiro com letra minúscula, mas eu posso botar maiúscula logo depois, tá? A primeira minúscula, as outras podem ser maiúsculas. Eu botei as duas minúsculas, tá ótimo, tá? Sem problemas. Então, assim, a outra coisa, ele, quando eu coloquei ali pi igual a 3.1415, percebe que ele já reserva um espaço de memória um pouquinho maior para botar 3.1415, porque é um número decimal. Ele não está totalmente descuidado dos espaços que ele vai ficar reservando para escrever isso, não. Quer dizer, para ele, pi é uma variável do tipo decimal, ou seja, de ponto flutuante. Uma variável decimal, ela pode ter número inteiro, cabe dentro dela um número inteiro, e cabe número decimais, cabem números decimais sem problema. Então, assim, o que às vezes a gente faz em programação, vocês não vão precisar fazer isso aqui, às vezes economizar quando a gente só quer inteiro, para ele não ter que reservar muito espaço de memória desnecessário. Não é o caso, a gente não vai fazer um programa aqui gigante que precisa desse cuidado todo. Mas essa linguagem Python que vocês estão vendo, talvez agora pela primeira vez, ela tem uma outra vantagem, como o Basic tinha quando a primeira linguagem desse tipo que surgiu, é que ela não precisa que vocês digam se a variável que vocês vão colocar, ela necessariamente, vocês não precisam declarar essa variável antes, lá no iniciozinho do programa, logo depois de imprimindo números, por exemplo, vocês dizerem logo que a variável que vocês estão colocando, ela é de ponto flutuante, quer dizer, ela é de números decimais, se ela é inteira, ou se ela é uma variável de guardar texto, ou coisa do gênero. Se você colocar o nome de uma variável, dizer que ela é igual a alguma coisa, ele já analisa essa alguma coisa e diz, já sei, essa variável é do tipo que faz isso. Entende? Agora, a gente também pode aqui botar texto guardado numa variável. A gente pode botar a variável tal igual, entre aspas, o texto. Agora, se você pegar uma variável texto e for fazer conta com ela, aí ele não vai fazer essa conta. Dentro vai dar erro, vai emitir um código para vocês para dizer por que não dá para fazer essa conta com o texto. E depois vocês não podem usar essa variável para estar botando, enfim, número. Vocês não vão poder ficar trocando muito. Então, assim, para essa linguagem, vocês têm a vantagem de começar a programar do jeito que eu fiz aí, já entrando com comando, sem precisar escrever um cabeçalho antes disso, dizendo que é cada coisa que vocês vão botar lá dentro, não precisa. E quando eu inventei a variável pi, eu não precisei dizer nada lá antes a ele, lá em cima, né? Na verdade, ele tem uns blocos, que a gente chama de bibliotecas, em que você pode trabalhar pesadamente com matemática e você anexa esses blocos lá no início do programa. A gente não vai precisar fazer isso agora não, mas lá para frente na disciplina a gente vai fazer. Até para trabalhar com gráficos e outras coisas. Então aqui eu estou simplesmente escrevendo os comandos mais simples, e print é esse comando mais simples. Eu ainda vou usar aqui print e alguns comandos para vocês já com física, tá? Eu vou entrar com o programa de física aqui. A gente vai tentar já fazer assim algo mais simulado, tá? Já fazer a simulação em física mais simples. Vamos procurar fazer aqui para vocês já irem tomando gosto pela linguagem e pela programação como uma ferramenta útil para físicos, que isso é importante, físicos e físicas. Então, viram aí que trabalha com número e tal. E viram aqui, lá naquela folhinha de cima do meu caderno, que também posso trabalhar com letras onde eles não sabem tudo que está aqui, mas pode fazer. E eu posso também misturar a letra com número, né? Posso colocar
algo do tipo assim, ó. Deixa eu pedir outra folhinha. Posso pedir aqui para escrever mais um código, uma folhinha de código, ou peço aqui. Então, eu estou botando esse hashtag, mas não precisava não, mas é só para vocês lembrarem o que é que eu estou fazendo. Eu vou botar aqui, imprimindo, opa, letras e números, né? Texto e números. Bom, aí ele já misturou as coisas. Mas vamos lá. Eu posso colocar aqui, já que eu coloquei variável, eu posso simplesmente fazer assim. Eu posso pedir para ele imprimir um texto que indica qual é o número que eu vou botar aqui. Posso fazer algo do tipo assim. Velocidade. Eu quero que ele imprima isso na tela para eu saber o que ele está escrevendo. Eu quero terminar aqui o texto. Depois do texto, eu ponho uma vírgula para botar mais coisas. E quero dizer que essa velocidade é de, suponha, de 10. Eu não vou botar metro por segundo agora, porque a gente teria que escrever um segundo bloco de texto. Se eu fizer só isso, ele vai escrever na tela velocidade igual a 10. Já fica muito bom você escrever numa linha só, texto e número para avisar. Se eu quiser dizer que é em metros por segundo, eu posso colocar, estou imprimindo um texto, vírgula, vou imprimir mais alguma coisa, que é o número 10. O número 10 ele reconhece de cara, não precisa de aspas, porque posso até fazer conta, 10. E agora eu quero imprimir mais um texto, quer dizer metros por segundo, tá? Fecho com parênteses. Opa, fecho com parênteses. Pronto. Ele agora vai imprimir velocidade igual a 10 metros por segundo, e é isso aí. Se fosse aceleração, por segundo ao quadrado, e assim por diante. O que eu quisesse botar, tá? Pode ser velocidade em quilômetros por hora. Eu posso chegar aqui e dizer assim, ó. Essa minha velocidade eu errei, ela é em quilômetros por hora. Sem problema. Ou para quilômetro km, né? Por hora. Sem problemas. Rodo, e é 10 quilômetros por hora, tá? É isso. Agora, eu posso ficar mexendo no valor da velocidade sem ter que estar entrando aí no. Sem ter que estar mexendo no programa várias vezes. Então, antes desse print, eu posso usar uma variável v de velocidade e já dar o valor dela aqui. Suponha 100. E na hora de mandar ele imprimir 10, eu quero que ele imprima a velocidade e ele use aquela variável v. Eu posso botar aqui v. Ele vai reconhecer também, porque v já é uma variável, como aquele pi, ó, como o pi lá de cima, tá vendo? Aí ele, v é uma variável, essa eu entendo. Então agora eu posso mandar rodar. Olha aí. Tem vantagem? Vocês vão ver depois que tem. Se eu precisasse imprimir várias vezes velocidade dentro de um programa grande, bastava eu botar V igual a 100, que ele ia, se todo programa não tivesse V, ele ia imprimir o valor que eu dei. Tá? Normalmente, enfim, a gente coloca um número inicial com esse valor, lá dentro do programa pode mudar, ou do tipo assim, velocidade inicial, V0, né? Mas ele já riscou, não sei se vocês percebem, aqui embaixo do V, ele riscou dizendo, não estou reconhecendo esse V. Ele não foi dito em lugar nenhum. Você está querendo escrever um texto, está errado, um texto aqui. O que é esse V? É uma variável, cadê ela? Porque eu mudei aqui, botei V0 e não só V igual. Aí basta chegar aqui, não, é aquele V0 que eu quero que você imprima. Agora entendeu, tá? Então se eu mandar imprimir o V0, eu não imprimei. É isso. E dá para fazer muita coisa trabalhando com números e impressão. E aí, a gente talvez agora já possa, talvez seja interessante já fazer conta, né? Então,
Eu vou botar V0 igual a 0, tá? Se eu rodar, velocidade de 0 km por hora. Eu vou pegar outra folhinha de código para a gente fazer algo mais completo. Vamos ver aqui. A gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar com contas e impressão. Contas e cinemática. E aí, eu posso fazer muita coisa aqui. Eu posso dar um valor, por exemplo, para velocidade, sei lá, de 10. Posso dar um valor para o tempo, eu vou chamar de T, pode ser delta T, vou chamar de T. Eu vou colocar aqui 2, suponha que seja segundo, 10 metros por segundo e assim por diante. E eu posso calcular X, né? Aí, como vocês fariam? V vezes T, considerando que tudo saiu do zero, né? Não é isso? O deslocamento seria o quanto ele andou com essa velocidade em 2 segundos. Suponha que é 10 metros por segundo e 2 segundos. Só que aí eu preciso imprimir. Simplesmente, como é que vocês imprimem? Ele já me dá a sugestão, veja só. Basta vocês agora darem um tab 2 vezes, pronto, tá aí feito. Era isso que eu ia fazer, mas já tá aí, tá ótimo. Vamos usar a sugestão dele. Se eu rodar, sai isso aqui. Se eu mudar a velocidade ou o tempo, claro que vai mudar na posição também. Também posso fazer o seguinte, eu também posso crescer isso aqui, posso até botar um hashtag dizendo, suponha que isso é só um comentário, eu não quero calcular X. E aqui eu vou colocar simplesmente assim, ó, velocidade vezes tempo. Ele também vai fazer. E vai dar a mesma coisa, tá? Mas programas grandes e para seguir uma sequência mais didática, talvez assim fique melhor, né? É isso. Agora, eu posso trabalhar com valores iniciais, né? Posso dizer que eu tenho um V0. E esse V0 pode não ser zero, pode ser zero. Mas vou colocar aqui que o V0 é 2. E aí, vocês sabem que aqui, na verdade, o deslocamento que ele, né, vai sofrer aqui dependeria só do x0 aqui, né? E eu vou botar um x0 como se ele tivesse um espaço inicial avançado já, não estava no zero. Então, aqui eu posso dizer que ele parte de x0 mais o incremento que ele recebe da velocidade vezes o tempo nesse deslocamento. Aí, esse tempo aqui é um tempo tipo ΔT, porque eu agora quero algo do tipo assim, o tempo inicial, suponha que seja zero. E eu estou fazendo conta só lá na frente com ΔT, que ele interesse desse deslocamento, tá? Então, eu posso pedir para imprimir a mesma coisa que tem aqui. Vai dar uma diferença, por quê? Porque ele já tinha x0 igual a 5. Então, essa é a diferença. Mas daqui eu posso fazer coisas... Desculpe, esse T aqui é T0, viu? T0. Não vai fazer diferença porque eu não usei, mas é T0. Eu também poderia calcular ΔT como algo do tipo assim,
de T1, que, sei lá, dá quanto? 2 aí? Acho que é isso. Vou dar um espaço para a gente limpar mais. E aí calcular o ΔT como sendo, pode ser também, T1 menos T0. Também pode ser. Aí também vai dar o mesmo resultado, porque eu só arrumei as variáveis, né? Mas já estão percebendo que a gente pode trabalhar. Eu vou colocar assim aqui em cima tudo que é inicial e aqui embaixo a conta feita com quem já está além da configuração inicial. É isso. Agora vamos para a dinâmica, vamos acrescentar aceleração, força, sei lá o que, né? Então, a gente pode fazer algo do tipo assim, ó. Vamos pegar mais aqui uma folhinha de código e vamos aqui para simulação computacional. Vocês já estão aqui na segunda aula do curso. Com, eu vou botar com letra maiúscula, porque o nome da área, dinâmica, a mecânica. E o nome dinâmica é usado em outras áreas, na mecânica, tá? Então, vamos lá. Dinâmica na mecânica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a aceleração e vou pedir eu vou, vocês sabem que eu vou botar mais comentários aqui para vocês saberem o que é que eu vou fazer. Algo do tipo assim, normalmente você tem uma força, eu vou chamar aqui vou colocar aqui a segunda lei de Newton, né? Conhecem? E esta força atua sobre uma massa, essa massa M aí, e daí a gente parte com uma aceleração que é essa força descontada aí a massa sobre a massa, né? A gente pode partir da do nosso exemplo de simulação da física, tendo ideia de que força é essa. Tem vários tipos de força, vocês sabem. Força gravitacional, força de sistemas como de mola, força de elétrica, forças de reação, como atrito, forças como a do paraquedas, né? De arraste, e assim por diante. E essa força que vale aqui, deixa eu fazer uma mudança aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, importante isso, resultante, porque às vezes a gente esquece, eu não posso colocar aqui um FR, né? Opa, eu não sei se fica bom colocar FR, mas vou deixar a força resultante em cima, porque só vale isso aqui para partícula se vocês estiverem trabalhando com força resultante. Só com uma das forças não vale, porque tem outras para se contrapor, e essa aceleração nessa massa só vai ocorrer com que resultar de todas as interferências que essa massa está recebendo, que essa partícula está recebendo. Então é bom lembrar que essa força aqui é a resultante. Vamos lá. Mais uma vez que é dado a vocês que sistema foi dado um problema em tal sistema que tem uma partícula. Eu vou pedir isso nas atividades, viu, que vem logo depois, semana que vem. Na partícula. Então, se lhe derem a aceleração, vocês conseguem calcular a velocidade, né? Vocês lembram que a velocidade é ΔV é igual, assim, vou botar aqui o termo, né? Velocidade. Aqui eu vou colocar assim, para lembrar. Aí o ΔV de velocidade botar ΔV é igual a, na verdade, cada V
A aceleração é igual à variação da velocidade no tempo, não é isso? Então, com isso aqui, vocês podem começar a ver como é que a velocidade vai ficar depois de um certo tempo, não é isso? Eu vou botar essa velocidade de forma mais explícita assim, né? Eu não sei se vocês estão me acompanhando, eu acho que vocês conhecem isso bem, né? Inclusive, vocês já dão aula, acho que até sobre isso, né? Cinemática, que tem um pouco de força aí que eu vou falar, enfim. A gente vai fazer um programa com isso aí, viu? Por enquanto, eu estou colocando raciocínio de como é que a gente simula um sistema físico no computador, um sistema de mecânica, e partindo da força, que é importante. Então, se a gente sabe qual vai ser a velocidade, veja, então para saber a velocidade, eu preciso saber a velocidade mudando no tempo, ou a velocidade final, eu preciso saber da inicial, da aceleração e de quanto tempo variou, né? Se eu tiver isso, eu sei que velocidade vai estar. E a posição da partícula, supondo que é unidimensional, coisa simples, tem uma ligação com a velocidade, porque essa velocidade, ela também é uma medida de quanto a posição variou no tempo. Esse D é de delta, viu? Acho que eu vou botar em algum lugar aqui, só para lembrar. Vou botar maiúsculo para lembrar que eu estou falando de delta, tá? Vejam, então eu agora cheguei na posição. E aí eu posso dizer para vocês que então a variação no espaço que a partícula sofreu devido àquela força que mexeu com a aceleração, que mexeu com a velocidade, essa variação de posição ela é igual a essa velocidade vezes esse intervalo de tempo, né? O quanto essa velocidade fez a partícula se deslocar nesse intervalo de tempo. Isso significa que eu posso achar essa posição simplesmente tendo a posição inicial, achar a posição atual, final, tendo a posição inicial, a velocidade e o tempo, a variação temporal. Então, vejam, isso significa que se eu der as condições iniciais, então assim, vou botar aqui, para a gente fechar o raciocínio. Então, a partir da força, ou aceleração, ou da aceleração já, né? E das condições. Opa, iniciais. Essas condições iniciais são tipo, sei lá, vou botar aqui T0, não tinha botado T0, vou botar T0, X0 e V0. É,
Para que não fique muito comprido, eu vou colocar aqui embaixo. Determinaremos a posição final da partícula, que é o x. Bom, então, se a gente puder determinar essa posição final de uma partícula, tendo só as iniciais, e de repente a gente determina também a posição em planos como XY ou XYZ, a gente simula sistemas físicos. Então, o que a gente vai fazer agora é uma simulação já computacional de mecânica. Então, eu vou colocar assim, vou iniciar, é isso. Eu vou iniciar o tempo com zero, para ficar mais claro, mais fácil. E vou colocar uma posição aqui para a partícula. Suponha que é uma partícula que está no chão e a gente vai jogar para cima, mas não precisa ser, né? Eu é que estou inventando aqui como vai ser esse sistema. Que, na verdade, poderia ser um Y, né? Vou colocar posição zero também. Suponha que ela está do chão e eu vou jogar a partícula para cima. A velocidade inicial da partícula, ela está no chão, eu vou jogar a partícula com a velocidade para cima, e eu vou considerar tudo que for para cima positivo, tá? Eu vou jogar com 10 metros por segundo para cima. Agora veja, essas são as condições iniciais. Percebem que a gente mostrou ali nos comentários? Agora, esta aceleração, eu vou considerar que ela é fixa, para não complicar, porque a gente pode botar uma aceleração que muda até com a posição, viu? Aí recebe muita coisa. Eu vou colocar que essa aceleração é da gravidade. Como tudo que está para cima é positivo, e eu vou respeitar isso com todas, então a aceleração eu vou botar negativa, eu vou botar 10 para facilitar. Tá? Agora, veja, e é isso. Então, assim, ao invés de fazer um delta grande, porque eu esqueci de dizer uma coisa aqui para vocês, essa conta todinha só vale para para intervalos lineares, quer dizer, essa aqui, ela para intervalos muito pequenos. Isso quer dizer o seguinte, que para movimentos reais, nem precisa dizer reais, para movimento completo, não lineares, assim, né? Acelerado, por exemplo, que tudo isso pode mudar um pouco. Delta T tem que ser muito pequeno para usar a aproximação linear. Então, eu faço assim, eu faço delta T lá na frente, em cada continha que eu for fazer, ele ser um dt. Vocês lembram do dt das derivadas? Então, a gente vai fazer esse delta ser dt. Assim como dv
vai ser um dv de diferencial e o dx vai ser uma diferencial de x. Pronto. Vamos ver se depois vocês estão entendendo o que está sendo feito. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou usar aqui vou fazer isso várias vezes em tempinhos curtos e vou fazer esse tempo evoluir. E o t vai ser sempre igual ao t0 mais um dt desse bem pequenininho. O tempo vai evoluir, né? Então, cada tempo final vai ser igual ao inicial mais um dt. Como ele é pequenininho, esse tempo sobe muito devagar, mas isso é importante. A gente vai simular o sistema como se num tempo muito curto o movimento fosse praticamente retilíneo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir para fazer isso várias vezes. Quando a gente vai pedir para imprimir ou fazer conta várias vezes, a gente usa um laço. E aí a gente vai usar um laço de repetição. E a gente vai usar, tem vários, a gente vai usar, vamos usar o do tipo for. Esse for é for. Aí, aqui no for, a gente usa um índice de contagem, uma variável de contagem. Opa. E o número de repetições. E a condição, e é o número. Então, a gente vai usar aqui um comando que vocês ainda não conhecem, quer dizer, pelo menos não aqui, né, nessa aula, que é chamado for. Ele vai reconhecer, ó, for. Lá em cima ele conhece o for, tá? E eu vou usar um índice para esse for, para ele mudando a posição das contas. Eu vou usar o próprio t de tempo. Não, eu vou usar um índice diferente. Índice i no for e vamos fazer assim. Eu ia colocar no range. Eu vou pedir para ele fazer isso um certo número de vezes. Deixa eu ver quantas vezes eu vou fazer aqui. Eu vou colocar assim. Vou colocar 10 vezes. Então, ele vai repetir 10 vezes o que tiver aqui dentro. Aí, o que é que eu faço aqui dentro? Aqui dentro, quando eu ponho 2 pontos, é o que eu vou botar dentro desse for. Esse for vai fazer assim. Vai fazer o i variar no intervalo de 0 a 9. É mais ou menos, variar 10 vezes isso. E à medida que ele variar, ele vai fazer o que tiver dentro. Dentro é depois dos 2 pontos, mas eu posso botar aqui embaixo, dando um enter. Veja que ele fez um dentinho, ele não foi lá para o início da linha, dizendo assim, eu entendo que o que você botar aí eu tenho que fazer 10 vezes. Tá, beleza. Então vamos começar. Eu queria que primeiro ele aproveitasse a aceleração e calculasse em que velocidade, num tempinho depois, a aceleração vai ter. Então, a aceleração vai ser igual a
ele já até me botou aqui uma sugestão. Só que essa sugestão dele eu não vou usar, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer esse I ser igual a dt. E para calcular a posição, também a gente vai usar dt. Veja o que é que isso tem a ver com as equações de cima, né? E depois ele vai ficar imprimindo o x, tá? A posição do x vai mudando. Por que vai mudar? Porque a gente vai calcular sempre o novo tempo. Eu nem vou botar o novo tempo aqui. Eu vou atualizar. Toda vez que ele terminar isso, que ele fizer uma vez dessa, eu vou dizer que a velocidade zero agora é aqui ele terminou essa conta. E o x0 é aqui ele terminou nessa conta aqui. Tá? Então é o seguinte, e eu vou dizer de quanto em quanto é esse dt, tá? Vou botar um dt pequenininho, já devia ter botado logo aqui no início, já que ele não vai mudar, mas eu vou botar aqui. O dt, ele varia de, sei lá, 0,1, 0,1. Se eu botar isso aqui para funcionar, ele vai fazer o seguinte, vai pegar esses valores e entrar aqui num loop que vai repetir 10 vezes isso aqui. Toda vez que ele repetir, ele vai fazer o seguinte, chega no começo, ele vê quem era o V0, sabe quem é o A, multiplica pelo dt, pega o valor do V, vem para cá, sabe quem é o x0, pega o valor do V, multiplica pelo dt, imprime a posição, mas eu posso imprimir, por exemplo, a posição e o tempo aqui, né? E aí ele vem para atualizar, porque quando ele rodar de novo, o V0 agora já vai ser outro, e o x0 já vai ser outro. Mas ele roda e faz a mesma coisa 10 vezes, tá? Vamos ver o que, é que acontece na linha de baixo. Eu podia falar mais coisas, mas senão vai ficar muito grande e eu estou preocupado que vocês não entendam. Vamos rodar este programa. Então, o que ele faz é pegar parâmetros com seus valores iniciais, define aqui de quanto em quanto vai variar o tempo e usa um valor fixo para aceleração, como se fosse a aceleração da gravidade e eu estivesse jogando do solo para cima, com velocidade de 10 metros por segundo. Vamos ver o que, é que acontece se eu contar só até 10. 10 passos desse. Acontece isso. Ó. Acontece o seguinte, que na primeira posição que ele imprimiu lá dentro do loop, isso é que a gente chama de loop, né? Ele achou 9 metros, porque ele já tinha andado um pouquinho. Na segunda posição, ele foi para quanto? Desculpe, ele estava em 0, ele andou 0,9, quase 1 metro, desculpe aí, quase 1 metro. Na segundo momento, com aquela velocidade de 10, ele foi para 1,7, mas sem perceber, a aceleração negativa já está, digamos assim, comendo esse valor da velocidade, ela está diminuindo, certamente. Mas mesmo assim, estava açoitado, foi para 2,4 metros, 3 metros, 3 metros e meio, 3,9, e aí ele estava subindo ainda. Veja que aqui ele começou a não subir mais. Vamos botar 20 vezes isso para ver o que, é que ia acontecer, né? Porque 10 não está suficiente. Vamos pedir para ele fazer 20 vezes? Vamos lá. Aí ele foi subindo, subindo ainda com velocidade, mas vê que ela vai diminuindo porque praticamente não varia. Depois começa a cair, ó. E vai até o chão, né? Aí vem um número muito, 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 muito pequeno, e aí se o chão não parasse a pedra, ela afundaria aqui, né? É isso, gente. Essa bobagem que vocês estão fazendo aqui é simulação computacional de sistemas físicos, acredite nisso. Então, assim, são aqueles programas que vocês usam que simulam fenômenos da física, que simulam sistemas. Então, assim,
vocês já, se vocês, queria que vocês tirassem dúvida comigo, porque vocês fizerem isso aqui, vocês já estão sabendo simular. Tem umas coisinhas que a gente vai sofisticar, tá? Sofisticar no sentido de tornar melhor. Por exemplo, ao invés de usar o índice I para esse índice I não serve para nada aqui, serve para o próprio comando de repetição, para ele ficar controlando até 20. Mas assim, a gente poderia aqui usar até o tempo, e no lugar de dizer o tempo vai até 20 vezes isso, repita 20 vezes, a gente poderia usar o T como tempo real. O tempo real e ir dizendo assim, calcule até tantos segundos. E o T ia mudando de acordo com um ganho que ele ia ter aqui dentro, porque a gente somava com DT toda vez que ele rodasse uma vez, o T ganhava mais DT, mais outro DT, mais outro DT, e aí o tempo ia evoluindo realmente. Se vocês quiserem entender como a velocidade mexeu aqui dentro, foi mexida, a gente faz assim, ó. A gente pode dizer que isso aqui é a posição, eu vou encher de vírgula aqui, tá? Poderia fazer noutra linha, mas vou botar aqui nessa mesma linha. Vou dizer que velocidade é igual, aí eu vou botar o valor exatamente da velocidade, que é medido pelo V. Vou botar outra coisa, separo com vírgula. Para não ficar tão feio, vou colocar as unidades aqui da velocidade para ficar igual lá. Aí aqui vocês já vão entender melhor o que está acontecendo, né? Se eu rodar de novo, olha aí. A posição e a velocidade. Veja, a posição foi aumentando para cima, mas a velocidade, que era em 10, foi caindo. Ela chegou a 4, e aqui é porque as dízimas aqui, o número de algarismos aqui mudou, aí fica ruim de ver, mas aqui a posição foi subindo, mas menos, porque a velocidade foi caindo. Ela zerou aqui, ó. Então, você tem até como depois saber em que tempo ela zerou. Se eu quisesse saber em que tempo ela zerou, eu poderia fazer o seguinte. Vamos botar o tempo aqui, um contador de tempo, né? Esse contador de tempo ele vai fazer o seguinte. Tem T0 lá em cima, a gente bota aqui um T. Vou botar aqui um T. E, ó, ele já me deu aí uma proposta boa. T igual a T0 mais DT, exatamente. O X eu já fiz, né? Eu vou apagar esse X de baixo, tá bom. Apagar o X de baixo. O X já tinha feito, mas pronto, tá aí. Isso aqui eu posso usar para imprimir, inclusive, o T. Ó. Posso imprimir o T antes de tudo aqui. Tempo. Opa, tempo igual. Vou separar com vírgula, porque eu quero que ele imprima a variável T. E eu tirei daqui a aspas, foi isso? Cadê? Posição, entre aspas, tá entre aspas, tá entre aspas. É isso. O T ele não entendeu, porque eu não botei T em lugar nenhum, não foi? O T, eu vou botar aqui, dizendo que ele começa com T0, tá? Eu vou inicializar o T aqui, dizendo o T, ele começa sendo igual a T0. Não vou usar essa proposta dele, não. Vou dizer que o T começa com T0. Depois, quando ele entrar aqui dentro, ele vai pegando o valor e elevando. É isso. Aliás, eu poderia pegar isso aqui e colocar aqui. Não vai fazer muito efeito, porque não está entrando direto na conta, mas serve para calcular o tempo. E toda vez iniciar. Não, eu não preciso iniciar o T0. Tá bom aqui.
Tá bom onde ele tá. Não, deixa assim. E aqui eu não preciso incrementar o tempo aqui, né? Pronto. Vamos rodar. Tem um probleminha no print. Ah, faltou um parênteses para terminar o print, né? Olha o que ele indica aqui, né? Eles têm algum problema. Ele tem um parênteses aqui, tem muita coisa, ele não diz exatamente onde está, mas ele diz isso aqui, né? Nunca fecha. Não está fechado. Faltou fechar com parênteses o print, tá? Então, e ficou vermelho dizendo que tem algum problema. Vamos rodar agora. Rodou, pronto. Olha só. Opa, tem algum probleminha no tempo. Eu não tô. Cadê o tempo? O tempo tá T0. Mas, isso aqui é o seguinte. Eu não preciso botar aqui, não. Eu vou botar isso aqui dentro da seguinte forma. O tempo é igual ao próprio tempo mais dt. É igual ao tempo que ele tinha antes. E como é que ele faz essa conta? Ele faz assim. Antes dele botar número aqui, ele diz, tinha algum número nesse antes? É ele mesmo, mas tinha algum número? Tinha, que era esse aqui. Ele diz, eu somo com dt e dou um novo número para ele, tá? O nome disso é atribuição de valor à variável. Então vamos rodar de novo. Por isso que o tempo não mudava aqui. Olha, é ruim porque eu não queria botar muita coisa aqui dentro do print, mas a gente tem como escrever isso bonitinho. Só que aqui eu tenho que escrever dentro do print os formatadores para ele imprimir os números mais bonitos. Mas vai lá e vocês conseguem ver. Tempo foi aumentando e ele foi até 2 segundos, né? Pelo jeito aqui foi até 2 segundos. E a posição foi aumentando. Posição. E depois caindo. E a velocidade foi só caindo até ter valores negativos. E aí, foi subindo com valores negativos. Então, tá aí. Se você desenhar isso, aí noutra fase desse nossa disciplina, posso ensinar vocês a desenhar isso, né? Aí vocês vão poder ver essa simulação acontecendo. Aí você diz assim, mas professor Francisco, isso é muito simples, né? Eu passo lá para o meu menino de ensino médio e tal. Aí vejam, isso aqui é muito poderoso. É poderoso pelo seguinte, se você muda essa força, muda essa aceleração, ele acompanha. Esse pedacinho de programa aqui já acompanha isso tudo. E o que tem aqui simplesmente imprima, e eu nem estou arrumando, está meio mal arrumado aqui, pode ser arrumado, não precisa nem arrumar, mas mal arrumado assim, é só você não botar. Vou mostrar outra forma de fazer, não sei se vou encher demais aqui para vocês, mas vai ficar. Eu posso botar tempo, posição, velocidade aqui em cima, antes de entrar na repetição, do laço de repetição, aí ele imprime uma vez, e aqui eu imprimo só os números, aí fica arrumado como uma tabela, como uma planilha onde tem tempo, posição, velocidade e embaixo os números. Posso fazer isso também. Mas vejam, o que eu quero dizer é que isso aqui é o coração da simulação computacional de sistemas clássicos de mecânica, tá? Aqui no caso de dinâmica. Então, esta aceleração poderia ser muito diferente e ia dar sistemas muito diferentes. E é assim que os pesquisadores em física começam a simular coisas que ele quer saber o que acontece depois, mas eles já identificaram, por exemplo, qual é a força. Ou eles querem propor um
modelo, uma força para aquele sistema, eles querem testar para ver se é o que está acontecendo lá na prática. Então, isso é muito poderoso, tá? Embora é simples aqui, acho que vocês têm condição de fazer, vocês vão me perguntar. Vocês gostariam que... A gente vai ver depois se a gente faz ou um clube de programação, ou se a gente usa o nosso próprio fórum e eu abro um novo ponto de discussão para vocês um aprenderem com o outro. Gostariam que eu copiasse isso aqui no nosso comentários, porque talvez vocês queiram usar, né? Vou copiar lá no nosso comentário. Vamos lá. Deixa eu sair aqui da... Ah, conseguiu fazer, Patrícia? Que bom, Patrícia. Que bom, Patrícia. Também. Também, Daniel. Maria, como é que a gente faz aí? Oi? Que bom que vocês conseguiram. Maria, será que você vai conseguir? Eu botei aqui, ó. Quiserem copiar, podem copiar. E o que tem hashtag, vocês sabem que o computador não olha, não entende, né? Eu vou reassistir novamente a aula depois para eu ir fazendo pelo notebook, porque eu só estou com o meu celular no momento. Ah, certo. Ó, Maria, esse sistema eu passei para vocês, chamado Colab, para programação, porque ele permite que você programe pelo celular, tá? Só que é mais chato, né? Você já viu aí que escrever essas coisinhas lá não é fácil, né? Mas ele é o seguinte, esse sistema da Google, dos notebooks Colab, quer dizer, dos cadernos Colab que permitem você fazer texto de programação, eu aí só fiz um textinho para fazer um teste, e o restante foi só os textos do programa, só foi programação, que eles chamam de código, né? Ele não roda na sua máquina, normalmente. O que ele faz aí, sem perceber, ele manda via internet, roda fora e volta com o resultado. Às vezes isso demora um pouquinho, né, para aparecer. Mas, assim, é bom para vocês, porque em qualquer lugar onde vocês estejam, vou viajar para a casa da minha tia, e lá tem outro computador, ou então tem um tablet estranho, é só entrar no Google, com Colab, e usar. Então, por isso que eu preferi para vocês usar esse recurso do Colab. E usar Python, porque Python é a linguagem do momento, é inclusive a linguagem, digamos assim, da inteligência artificial. A turma que trabalha em inteligência artificial usa Python. Como eu quero que vocês entrem nessa modernidade, programando já para o novo, então já vamos programar com Python, entende? E aí eu achei que se eu fosse seguir os assuntos direto da programação do plano de ensino, vocês iam se encher de teorias. Então eu disse, não, vamos para a prática. Eu acho que ganha mais vocês praticando do que eu... eu tenho as curiosidades da teoria para falar, mas eu acho que ganha mais praticando. Então eu vou dar preferência às práticas, tá? Aí, se Daniel conseguiu, Patrícia conseguiu, eu já fico muito feliz. Maria, você vai conseguir, senão você vai perguntar a gente. E eu espero que quem assista aqui a nossa aula consiga fazer. Eu coloquei aqui nas mensagens aqui do Meet o programa lá. Mas eu posso colocar também lá no nosso ambiente, ver depois a melhor forma de colocar, porque eu queria que com isso vocês fizessem uns testes. Na verdade, as atividades que eu vou passar para vocês vai ser um pouco de teste em cima dessas simulações. Aí vocês podem me perguntar, então quer dizer que toda simulação computacional em física é feita assim? Não. Essa é uma das mais importantes, porque assim, o que de fato vocês estão fazendo aqui comigo como é que eu simulo um sistema físico que depende de equações diferenciais do tipo que eu uso em dinâmica, em cinemática. Percebem? Vocês viram isso em Física 1, e algo do tipo assim, a aceleração é derivada da velocidade no tempo, só para simplificar. Lembram disso? A velocidade é derivada da distância no tempo. Lembram disso? Pronto. Aí como é que a gente aproveita esse conhecimento
e passa isso para um programa, para o computador, e o computador tenta simular um mundo via esse conhecimento. E o que eu mostrei para vocês foi como fazer isso. Essa é uma das mais importantes, porque mesmo fora da mecânica, tem outros sistemas que também são assim. Depende de outras equações diferenciais, em que você precisa dizer que o seu ΔT é bem pequenininho para não ficar muito diferente do real, porque existe uma aproximação. Quando a gente colocou aquele nosso ΔT, a gente quis dizer o seguinte: faça a aceleração, no caso nosso é fixa, mas tudo bem, faça a velocidade e a distância mudarem em tempos infinitesimais, muito pequeno, mas nesse tempinho muito pequeno que ela andar, eu estou supondo que vai ser um movimento linear bem pequenininho para não comprometer o movimento todo, porque o movimento todo depende desse tipo de aceleração, desse tipo de força. Então, esse é como é que se diz, o coração desse algoritmo. Hoje a gente ia falar de algoritmo, de lógica. Então, esse é o coração do algoritmo. A gente vai falar mais sobre lógica e sobre linguagem de programação hoje. Então, a nossa linguagem é Python. A gente vai falar depois um pouco mais sobre lógica. E aqui a gente viu como é que esse algoritmo funciona. Então, vocês usam esse algoritmo em várias coisas. Mas só existe esse? Não. Não só existe esse. Existem outras coisas que você explora, do tipo assim, como é que você faz... Eu mostrei na aula passada, por exemplo, uma parte gráfica para ilustrar. E como é que a gente faria um ponto andar na tela, como se fosse um sistema físico. E depois esse ponto eu coloquei como uma tartaruga, até porque a tartaruga tem a ver com educação, com os primeiros... as primeiras boas interações de computador com educação, bolada lá pelo MIT, e eles tinham uma tartaruga que andava deixando rastro. E depois eu fiz a tartaruga ficar bêbada. E como é que ela andava bêbada? Então, assim, já não tem mais essa necessidade de equações diferenciais lá dentro, no tipo de modelo que a gente fez. É mais uma questão de números aleatórios. Para onde vai ser, para onde ela vai dar o próximo passo dela. Então, é outro algoritmo, tá? Mas se vocês fizerem esse de hoje, vocês estão dando um passo muito grande na física. Tanto para ensino, para entender os simuladores que vocês veem lá do... Tem alguns simuladores que vocês usam em física, né? Para mostrar sistemas funcionando. Vários deles usam isso que vocês aprenderam hoje, viu? Mas esse da tartaruga não precisa usar. Esse da tartaruga usa números aleatórios e é isso. Passos fixos ou variáveis e deslocamentos no plano, em 3D. A gente pode fazer este mesmo que a gente fez hoje, não agora para não complicar, pode fazer em 3D, onde a gente tem essas variações não só em X, mas a gente tem, por exemplo, em X, Y, Z. E aí a gente vê, por exemplo, para onde vai a partícula ali, num 3D. Pode também. Se fosse um sistema planetário, aquele A que eu botei ali, vocês botariam o G da gravidade. Lembra do G grande da gravidade? Não o G 9,8 metros por segundo, mas o G da gravidade, que tem a ver com o tipo seguinte. Lembrando lá de gravitação que vocês viram. Que essa força da gravidade, ela também pode depender da distância para o centro digamos assim, do planeta, da estrela e tal. Então, isso você pode botar lá no seu A, da aceleração? Pode. E é isso que faz com que esse algoritmo tenha muito poder. Porque na hora que você botar lá no seu A, da aceleração, se essa aceleração também vai mudar, você traz essa aceleração para dentro daquela repetição, percebe? E ela, como eu mexi ali com T, X, V, o A também vai mexer. E aí é onde acontecem coisas que fica muito difícil fazer na mão. Muito difícil para fazer com os cálculos normais.
E aí você põe esse tempo para passar e para evoluir, e você vê coisas maravilhosas, porque você não tinha como calcular. E você vê o que vai acontecer. Eu falei sistema planetário, mas isso a gente ainda calcula. Mas lembre-se que a gente tem problemas até para calcular. Tem um problema dos 3 corpos, né? Vocês já ouviram falar, né? Mas, assim, se faz simulação computacional para fazer predições sobre sistemas de 3 corpos. E mais, se tiver o caso, né? Mas, assim, é muito importante isso que vocês aprenderam. Parece curtinho, é simples, mas é o que dá margem aos trabalhos de pesquisas que vocês vão fazer conosco e ao uso de simulação computacional e para explicar para alguém que quer saber como é que se faz esse tipo de simulação em física, né? Como é que tem esses sistemas aí que se botam nos computadores que tentam simular a natureza, né? Vejam, muita coisa dessa é feita assim, não é bem simulação. Alguém põe uma equação, sei lá o quê, de uma elipse e desenha bota lá um gráfico de um sol no meio num dos focos da elipse e bota um planeta para, como é que se diz, ficar girando em torno desse sol. E às vezes isso já é já pré-calculado, enfim. Então isso não é bem simulação. Pode se chamar simulação porque você está fazendo a observação animada de um sistema planetário, mas ele não está calculando em tempo real tudo que tem que acontecer. Em tempo real, quer dizer, ele não está calculando cada passo que tem que acontecer. Isso ele já botou na equação completa, pronta e acabou-se, tá? No nosso caso aí, a gente está calculando velocidade, espaço, tempo e a própria aceleração a cada momento. Isto é a real simulação computacional. É isso. E aí, eu espero que, se vocês entendem, que vocês vão conseguir fazer. E eu vou deixar depois isso como uns exercícios para vocês praticarem como é que sai desse aqui, que não é muito diferente, e se avança para algo mais interessante, tá? Dúvidas, perguntas? Pronto. Se quiserem copiar o que tem aí, tudo bem, senão eu vou depois passar para vocês, tá? Então, obrigado e até a próxima. Eu vou ver se tem uma próxima programada. Essa de hoje estava programada, eu vi aqui por algum motivo. E vou acertar com o tutor Cassimiro para a gente fazer isso melhor. Eu vi no ambiente, Maria, que realmente não estava funcionando o link para essa de hoje. Eu vi. Então, eu fui tentar mudar, como ia demorar, eu preferi continuar a aula. Mas eu vou ver por que isso está acontecendo. E o link não estava acessível. Eu tentava mudar e ele não mexia. Mas eu vou fazer isso. Tá? Então, até a próxima. Valeu, professor. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau. Valeu, Daniel. Patrícia, já vi que você programa, né?